E aí, pessoal? Estou assistindo, acho que vocês também, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É muita diferença, né? É um time de primeira, um time de Libertadores contra um time de Sul-Americana. Mas eu não posso deixar de olhar para o Atlético Paranaense e imaginar o Internacional e o Grêmio ano que vem fazendo isso. O Atlético Paranaense não tem nenhum craque, nenhum. Mas ninguém fala que o grupo é ruim. Ninguém fala, como eu tenho ouvido, vendam o Edenilson, vendam o Patrick, o grupo do Internacional é fraco. Não, o grupo do Internacional não é fraco. O grupo do Internacional só é pior que o do Palmeiras, do Atlético Mineiro e o do Flamengo. Os outros grupos são iguais. Qual é o segredo do Atlético Paranaense? Foco. O Atlético Paranaense tem foco, tem treinadores que deram um padrão de jogo, não teve inventores lá no Atlético Paranaense. O Internacional perdeu um ano com 2 treinadores de terceira categoria. Tinha vice-campeão brasileiro em fevereiro. Tem gente que acha que não vale nada isso. Não, não vale nada. O time do Internacional vice-campeão já passou, foi em fevereiro, não vale nada. Como assim? Um grupo pior do que o atual foi vice-campeão. E aí todo mundo, não, o grupo do Internacional é ruim, tem que renovar. Claro que tem que renovar, mas não tem grana. Então vamos parar com essa história, pessoal. Não tem grana. O Inter não vai contratar o Hulk, o Inter não vai contratar o Nacho, o Inter não vai contratar o Everton Ribeiro. Não, o Internacional vai contratar jogadores do tamanho do clube. O que precisa é um treinador. Basta ver o Atlético Paranaense. Não consegue jogar contra o Atlético Mineiro como nenhum time consegue. O Flamengo tentou, o Palmeiras tentou. São esses 3 times. O Internacional tem que ser humilde, tem que entender, o presidente tem que entender, porque o presidente fez uma péssima gestão esse ano no futebol. Ele tem que entender que precisa contratar um treinador, que nem o Grêmio. O Grêmio vai ficar com o Mancini, vai ficar com o Denis Abraão. E o grupo de jogadores? Não tem muito o que fazer. Tem que mandar os que estão com o contrato vencendo e o resto tem que ficar. Aí vai pagar como? Bom, aí é outra questão. O Grêmio vai ter que arrumar a receita do pay-per-view, que vai ser a maior... Pay-per-view e bilheteria serão as maiores rendas do Grêmio no ano que vem. É isso. Patrocínio é o mesmo, Banrisul, como sempre. Agora, o Grêmio tem que arrumar a estrutura toda do futebol. Diretor de futebol. O Internacional tem? Não tem. Tem o Paulo Brax. O Paulo Brax não é diretor de futebol. O Paulo Brax é um cara que está lá fazendo um trabalho médio, porque para o futebol foi um fracasso igual ao presidente, igual a todos que passaram na diretoria. O Paulo Brax não existe como diretor de futebol, assim como o CR no Grêmio não existe para ser o cara do futebol. Tem que parar com esse sonho, tem que botar vou dar o Paulo Pelaipe no Grêmio, botar o Fernando Záquia no Internacional. São exemplos. Se vão ir ou não é outro problema. Mas tem que botar alguém que entenda de futebol. O Denis Abraão precisa de alguém que entenda de futebol. O Papaléu precisa de alguém que entenda de futebol. É isso que precisa. E vamos olhar para o Atlético Paranaense. Foco na Sul-Americana, foco na Copa do Brasil. É isso, não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro com os times que o Grêmio Internacional tem. O Internacional fez um milagre em fevereiro. Não ganhou, você sabe a minha opinião, foi roubado no último jogo aqui. Não ganhou. Tá bom, mas se tivesse ganho, nós estaríamos dizendo a mesma coisa? Claro que não, né? Tem que ser um pouco mais racional nessa história. Grupo de Internacional hoje vai reforçar com 2, 3, lateral direito, um atacante de lado, e deu. Não tem grana para fazer invenção, não tem grana. Não adianta querer trazer jogadores veteranos que já deram o que tinha que dar. O Tyson e o Douglas Costa, o que mudou o Tyson e o Douglas Costa no Grêmio? Nada. E no Internacional? Nada. Absolutamente nada. Precisa treinador. É isso que eu estou vendo no Atlético Paranaense e essa diferença que eu estou vendo no Atlético Paranaense e no Galo agora. É muita diferença de qualidade. Se tu botares o Cuca no Atlético Paranaense, ele não vai fazer o que ele faz no Atlético Mineiro. É óbvio que não vai fazer. Por quê? Porque tu precisa ter qualidade. Mas hoje tem um grupo que está descolado disso. Isso que o torcedor tem que entender. O torcedor tem que parar de sonhar com super times. Isso aí não existe, isso aí vem da base. Tem que formar em 2 anos. Em 2 anos tu consegue fazer um jogador da base deixar de ser promessa e ser uma realidade, incorporado com uma mescla de jogadores experientes como o Edenilson, por exemplo. O Edenilson tem que ficar, parar com essa história de vender Edenilson. Que isso? Quem é que é melhor que o Edenilson na posição dele no Brasil? Tem vários parecidos? Tem, mas melhores não tem. Esse é o desafio de Grêmio Internacional a partir de amanhã, segunda-feira.
pense numa diretoria de futebol e bota em foco o Grêmio em sair da Série B, que é um pepino, vai ser um pepino, né? Todo mundo já viu que vai ser a pior, a mais difícil de todas. E o Internacional, Sul-Americana e Copa do Brasil. Chega de sonhar, mas tem que ter alguém que entenda de futebol e dê essa diretriz. Os presidentes, pelo jeito, estão omissos com relação ao futebol. Um abraço, pessoal. Até mais.